Voltou! Onde é que eu olho? Fica ali. Opa. Então fica aí. Ah, bom. É isso. Esse é o canal Rabi Lopes, improvisando gravações até chegar em casa. Tô chegando. Tem barulho de caminhão, a luz do sol não tá entrando aqui no ambiente. Vamos lá. O importante é o conteúdo hoje. Então, esse é o canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Se inscreva, dê um like, comente, compartilhe. Nós podemos falar sobre qualquer coisa, mas a cosmovisão é cristã. Tá na hora de você se inscrever, só digo isso. Veja bem, você já entrou, já saiu. Nós aqui, estamos juntos, já temos um caso de amor pensante, né? Ai, meu Deus do céu, tá esquisito essa minha imagem. Tá bom, vamos pro temão. Eu tenho algum vídeo parecido, devo ter aí, sobre a lei de Moisés. Mas a grande questão é o seguinte: você tem medinho da lei de Moisés? Você tem medo? Tem medo? Gente, vou dar um pause aqui, peraí. Então, tem medinho da lei de Moisés? Ou isso para você já é uma questão resolvida, né? Porque muitos cristãos, eles se pelam de medo, eles morrem de medo da lei de Moisés. Porque eles ficam pensando assim: puxa vida, eu estou em desobediência nesse mandamento, eu já errei nesse. Bom, vamos deixar bem claro: cristianismo não é lei de Moisés, tá bom? É isso que diz João 1,17, se não me engano. A lei veio por Moisés, a graça e a misericórdia veio por Jesus Cristo. O ponto libertador é entender o que é a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? A lei de Moisés, ela é um pacto entre Deus e a nação de Israel, para o qual a nação disse sim. É um pacto. Inclusive é repetido muitas vezes. Essa é uma aliança entre mim e vocês, a geração de vocês. Não tem nada a ver com a Alemanha, não tem nada a ver com Suécia, nem com o Brasil, nem com Bolívia. Isso é nós aqui, e eu vou cobrar muito caro de vocês. Inclusive tem maldições se vocês abandonarem isso aqui. É entre mim e vocês. Então ela é um pacto entre Deus e Israel, num contexto tão específico que a própria lei muda antes da vinda do Evangelho. Por exemplo, qual é o contexto específico? O contexto é uma sociedade, no máximo agropastoril, vivendo no deserto. Que coisa mais específica do que essa? É tanto que a lei já prevê a própria mudança da lei em várias etapas. Uma delas é assim, é para fazer assim. Agora, quando entrares na terra, aí já muda algumas coisas. Nesse momento é para fazer assim, mas quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá, aí é outras paradas. Além do mais, o Jeremias ainda previu uma mudança bem radical da lei, né? Em Jeremias 31, vai haver tempo que eu vou fazer um outro pacto com vocês, uma outra aliança, não como aquela, não como aquela que fiz com vossos pais. Não é parecido com aquela, não, gente, não é como aquela. Isso devia ser um horror, né? Jeremias pregando isso no meio da rua. Vai vir uma outra lei, mas não é como aquela, é outra, num outro formato. Então, entender isso, que a lei de Moisés é isso, te dá uma paz. Agora, se você não quer essa paz, morra com seu fardo, porque a Bíblia diz que se alguém quiser guardar toda a lei e errar num só, torna-se culpado de todos. E Gálatas 5 diz que todo homem que quiser guardar a lei se vê obrigado a cumprir toda a lei, a viver, né? Cadê Gálatas 5? A viver pela lei. Opa, Gálatas, só um momento aqui. Só um momento, gente. Então,
Eu, Paulo, vos digo que se deixar de circuncidar de Cristo nada aproveita. Então, se é ler Gálatas 5, você vai vendo essa lógica, né? Que é até um certo tipo de maldição. Ele começa dizendo que Cristo te libertou da lei. Peraí, então. E Gálatas 3, 12, né? Diz que a lei não procede da fé, né? Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Peraí, tinha uma maldição. Já parou para pensar o que é esta maldição? Eu fui resgatado de uma maldição. Tá, e que maldição era essa? Era ir para o inferno? Me parece que a lei não trata muito com o negócio de inferno. O judeu até hoje não sabe direito, não tem uma escatologia própria sobre o que é o lado de lá, né? Sobre céu, sobre inferno. Algumas religiões são até mais desenvolvidas do que o judaísmo, porque me parece que o conceito de céu e inferno não está ali na lei. Na lei, Deus nunca está dizendo assim, ó, quem fizer isso vai para o inferno, quem fizer isso vai para o céu. Na maldição da lei é morte, lá na lei. Depois, pela Bíblia, você fica sabendo a ampliação disso, mas lá na lei, naquele contexto, ó, se tu trabalhar no sábado, tu morre, se tu fizer tal coisa, tu morre, se tu for pego em adultério, você morre, né? Aliás, todos os pecados em que você fazia voluntariamente era morte. Agora, se pecasse involuntariamente, você podia ir para a cidade de refúgio. Mas em geral, números 15 está lá. Só tem 2 tipos de pecado na lei: ou é voluntário ou não voluntário. Se for voluntário, você morre. Voluntário é assim, eu fiz porque eu quis, então é morte. Involuntária foi sem querer querendo, eu não sabia, ou pisei no cadáver, ou qualquer coisa assim, né? Mas imagina se você decidisse viver pela lei hoje, sua vida seria insuportável. Primeiro porque é impossível na cultura ocidental, nem os judeus estão nessa. Me pergunto se os judeus estão fazendo ano sabático. Não faz, porque ano sabático é um mandamento voltado para a agricultura. Trabalha 6, folga 1 para a terra descansar. Imagina se os judeus estão vivendo uma série de mandamentos que tinha a ver com o sistema sacrificial. Não estão. A lei dos alimentos, por exemplo, Levítico 11, a lei dos alimentos, meu Deus, quase nada pode comer ali na lei dos alimentos, né? Quando você chega no Novo Testamento, fala, coma de tudo, rapaz, coma de tudo que se vende no mercado, dê graças a Deus, com moderação, né? Claro, com moderação. Então, a lei de Moisés é um pacto específico, dado dentro de um contexto específico, e o contexto é esse: o povo no meio do deserto, fazendo um pacto para aquela situação. Quando entrasse na terra, essa lei ia mudar, várias partes dessa lei não seriam iguais, e Jeremias ainda falou que no futuro ela ia mudar bem mais radicalmente, uma lei não como aquela, não é como aquela, de maneira que a lei de Moisés é um grande instrumento de manipulação para pessoas que querem liderar pelo medo. Eles ameaçam você com a lei de Moisés. Se você não fizer isso, vem uma maldição. Se não fizer isso, vem uma maldição. Ora, bolas, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não tem mais maldição. Porque você não assinou o pacto como nação. Não tem essa maldição. Agora, então, vocês cristãos vivem como? Vocês têm um tal de Novo Testamento. O que está valendo lá da lei? Bom, essa notícia é muito boa e muito equilibrada. Está valendo tudo que o Novo Testamento disser que está valendo. Então, não matarás, está valendo? Claro. O Novo Testamento diz que está valendo. Não adultere, está valendo. Não diga falso testemunho, está valendo. Mas, o que mais? Não cobice, está valendo. Aí o sábado está valendo?
Não, o Novo Testamento em nenhum momento toca no assunto. Não exige isso das nações estrangeiras. E o ano sabático? Está valendo? Não está valendo, gente. Não somos agricultores que assinaram um pacto com Deus lá no monte. Nem os que assinaram estão cumprindo. Você acha que vai cumprir? O ano do jubileu está valendo? Não. Festa das primícias está valendo? Não. Festa da Páscoa está valendo? Não. Naquele formato, não. A festa das trombetas está valendo? Não. Não, isso é invenção de gente fanática que quer manipular a tua vida, não é? Agora, tem muita coisa estranha que é um fardo. Por exemplo, não usar roupa de duas cores, está valendo? Não, a igreja não assinou esse pacto. Não comer carne e o leite junto, está valendo? Sabia? Não tem esse andamento. Não comer tudo que vem do mar e não tem escama. Camarãozinho pode não. Pela lei de Moisés não, mas estamos livres pelo Novo Testamento. E já que é impraticável, tem um versículo muito legal em Atos capítulo 13, versículo 39, lá do começo da fé cristã. E seria bom você memorizar isso e andar com isso pelo resto da sua vida. Atos 13, 39 diz assim: e por meio dele quem? Jesus Cristo. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Pronto, Atos 13, 39. Por meio de Jesus Cristo, já cumpri foi a lei toda. A lei é muito pesada, gente. A lei é muito pesada. Ela te diz o tempo todo, você está ferrado. Motoqueiro, leva comigo aí, motoqueiro. A lei vai te dizer o tempo todo: está errado, você está errado, você está errado. Você não respira sem estar errado, né? Na lei de Moisés tinha leis para o parto, para a menstruação, para o sistema de trabalho, leis esquisitíssimas sobre o divórcio. E eu não entendo por que é que nunca houve uma definição dentro da chamada igreja evangélica muito claro de que o cristianismo não é lei de Moisés. Não é lei de Moisés. As coisas que Deus exigiu de todas as nações e exige de cada ser humano estão muito claras no Novo Testamento. Tudo que o Novo Testamento repetir da lei de Moisés está valendo, não é? Está valendo. Mas tudo que o Novo Testamento não está nem aí, o Novo Testamento inteiro não está nem aí para tocar em certos mandamentos. Por quê? Porque não nos interessa. Não vestirás roupa de duas cores. Gente, é um contexto muito específico, é clima de guerra. Clima de guerra. O povo com uma roupa só é do nosso exército. O povo com mais de uma cor é do exército de lá. Cidade de refúgio, presídio cidade. Está valendo? Não está valendo, gente. Não está valendo. Então, estamos vivendo a época em que pessoas manipulam você pela lei de Moisés. Tem pastor cobrando juro do dízimo. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que se você não trouxesse, deveria acrescentar um quinto, ou seja, 20%. Está valendo botar 20%? Eu conheci pastores de igrejas tradicionais que cobravam um quinto. Está valendo? Irmão, se o Novo Testamento disser que está valendo, está valendo. Se não disser, não está valendo. Não está valendo. Não faz sentido. Então, Gálatas 3,13. Cristo nos libertou da maldição da lei. Agora, em linhas gerais, para que serve a lei? Paulo tem uma palavra muito estranha para dizer para que serve a lei. Ele diz que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Claro que ela, na ótica de Romanos, por exemplo, ela existe para ampliar o pecado, para avultar o pecado, para você ter pleno conhecimento que é errado. Mas na lógica de Gálatas, ela é um aio. O que é um aio? Um aio é um pedagogo, é um professor, um instrutor de crianças. A lei, e
para nos conduzir a Cristo. A lei é nosso professor. Quando você vê na lei, fala assim, puxa, o que eu posso aprender sobre Jesus Cristo? E ela é toda sobre Jesus Cristo. Nós podemos até não entender, porque ela é toda sobre Jesus Cristo. Mas ela é o professor que nos conduz a Cristo. É na lei de Moisés que eu aprendo sobre minha incapacidade. É na lei de Moisés que eu aprendo sobre o fato de que meu refúgio é Cristo. É na lei de Moisés que eu aprendo sobre o substituto. Jesus Cristo é o meu substituto, e o cristianismo é uma religião de substituição, alguém fez em meu lugar. E aí é o seguinte, alguma criança que tem medo do professor aprende alguma coisa? Lá vem o professor, né? Isso me faz lembrar da turma do Chaves, né? Que recebia o professor Girafales dizendo, bom dia, querido professor. Então pegue a lei de Moisés e fala assim, olá, querido professor, me ensina aí sobre Jesus. Que pena que a lei de Moisés serve para dar pesadelos em pessoas. Elas olham para a lei e se sentem desgraçados ou se sentem no direito de acusar os outros, né, sobre aquilo que elas acham que deveriam acusar. Então faça as pazes com o professor, não tenha medo. É um professor incrível para te conduzir a Cristo. É o teu aio, linguagem de Paulo em Gálatas, teu aio para te conduzir a Jesus. Você precisa aprender muito sobre Jesus, não sobre fazer fogo no sábado, mas pense qual é a relação disso com Jesus Cristo, não sobre se eu posso comer peixe de couro ou não, né? Mas o que Jesus Cristo tem a ver com tudo isso. E nossas incapacidades são ampliadas na lei de Moisés, e Cristo é sempre exposto. Toda vez que eu vejo algo na lei de Moisés que eu penso assim, rapaz, eu sou incapaz de cumprir isso aqui, mas Cristo foi capaz de cumprir toda a lei em meu lugar. Então, é isso aí. Pare de ter medinho da lei de Moisés. Pare de ter medo do professor, do aio. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. E aí, você tem medo da lei de Moisés? Seu instrutor espiritual te causa medo, terror a partir da lei de Moisés? Você sabia que os profetas profetizaram um período que viria uma outra lei, não como aquela que foi feita com os pais de Israel, não como aquela, mas um outro formato, né? E você sabia que a lei é o nosso professor para nos conduzir a Cristo, não para nos punir? Tá bom, deixe seu comentário aqui. Um abraço, fique na graça.